preparando aqui para a gente começar a nossa live de hoje, voltando à temática do momento, que é a temática eleitoral propriamente dita. E lembrar que esse mês de agosto, ele é um mês especial de tantas datas para o município de Maracanaú. Você aí que é pré-candidato e gosta de fazer banner dando os parabéns em datas, no dia 15 agora de agosto foi a fundação da Academia Maracanauense de Letras, a famosa Academia Maracanauense de Letras, que eu e o professor Giovanni Gomes fomos fundadores. Dia 15 também foi a inauguração da escola Deputado José Martins Rodrigues, aí no Conjunto Industrial. Então agosto é cheio de datas. Dia 16 foi a inauguração, 16 de 1972, antes de Maracanaú ser município, foi a inauguração da escola José Belisário de Souza, ali no Coqueiral, onde a minha mãe, dona Terezinha Marinho, foi diretora há muito tempo. No dia 17 de agosto de 82, 17 de agosto de 82, Maracanaú tem a primeira Miss Ceará. Foi a maracanauense Soraya de Paula Lima, foi eleita Miss Ceará, certo? 1982, alguém errou aqui a data. No dia 23 de agosto também, foi a fundação, agosto de 81, foi a fundação, aqui a primeira missa é 92, desculpe aí o erro. Foi a fundação do Movimento de Integração e Desenvolvimento de Maracanaú, o MIDEMA, que eu também fui um dos fundadores e que fez parte, que foi o movimento que iniciou a emancipação do município. Então ele foi fundado no dia 23 de agosto de 81. Dia 24 de agosto de 91 foi a inauguração da escola Manuel Rósio Landim, lá no distrito de Mucunã, do nosso prefeito Firmo Camussa. Em 27 de agosto de 2013 foi a fundação da nossa TV Web Pitaguari, que nós estamos aqui nessa live. Foi no dia 27 de agosto de 2013 a fundação da nossa Web TV Pitaguari. Dia 29 de agosto de 82 foi a realização do primeiro plebiscito para a emancipação de Maracanaú, que não deu certo, não foi alcançado o quórum. E no dia 29 de agosto de 85 foi a fundação da Federação das Associações de Moradores de Maracanaú, FEDAMA, que eu também fui um dos fundadores. Ou seja, desses movimentos aqui eu participei de 3, fui fundador de 3 movimentos. minha produção reclamando ali da porta que estava aparecendo atrás. Pronto, tirei. E continuidade após essas observações sobre o mês de agosto, um mês muito farto aí de acontecimentos para a história, já que nós estamos falando, vamos falar de história, para a história do município de Maracanaú. Mas a nossa live é sobre como você ser eleito contando sua história. Porque, queira ou não queira, a coisa mais maravilhosa do mundo é uma boa história. Desde do período do surgimento do homem, o homem tentava contar histórias. Nas cavernas medievais, você tem aqueles desenhos dos homens jogando lanças nos grandes mamíferos da época. Acho que eram os mastodontes, né? Os antepassados dos mamutes, dos elefantes e toda essa linhagem aí de mamíferos. E nós depois encontramos
muitos desenhos nas cavernas, onde o homem começava a contar a sua vida, onde o homem começava a falar do que acontecia no seu dia a dia, as caçadas, as mortes, quando ele desenhava um companheiro deitado no chão, as lutas entre as diversas tribos. Então ele, sem usar a palavra, usando as imagens, ele tentava contar uma história. Depois vêm os cordéis, os contadores de história das feiras, aonde eles começavam a contar histórias. Usavam já música, melhoravam, usavam rimas, né? Usavam equipamentos e começavam a contar suas histórias. E sempre era importante a beleza da história. Grandes feitos, Robin Hood, Don Quixote de La Mancha, dragões, cavalheiros, né? Grandes pessoas, grandes vultos foram criados, né? Por grandes histórias, por grandes contadores de história. E aí, a partir daí, depois que Gutenberg inventa a imprensa, o linotipo, a impressão de materiais, as histórias vão se transformando em livros e vão ficando cada vez mais aprimoradas, chegando até hoje com os e-books, com todo esse processo de grandes histórias. E qual a importância disso para o processo eleitoral, né? Qual a importância da sua história, de você saber contar a sua história para o processo eleitoral? É porque você nota que com a mudança da publicidade e com o excesso de informações que você recebe diariamente, é difícil você selecionar as informações que lhe interessam, que vão lhe atrair. E você ter a inteligência de não passar informação, mas sim de conseguir contar uma história para os seus eleitores, vai lhe garantir muito mais atenção dentro desse paiol, desse universo, dessa imensidão de informações que são jogadas diariamente na cabeça de todos nós. Você vê que eu não estou inventando o fogo, né, a roda, não estou inventando nada. Isso vem de experiências pré-existentes já. Você vê a campanha, uma das campanhas mais significativas dentro desse processo foi a campanha do Obama, Barack Obama, com nome muçulmano, negro, descendente de, se eu não me engano, quenianos, os avós dele. Tinha tudo para não ter chance de ser presidente dos Estados Unidos. Conserva nomes africanos, nomes que não fossem americanos, por causa da questão do terrorismo mundial. E Barack Obama conseguiu fazer uma campanha
perfeita no aspecto de marketing, no aspecto político. Ele conseguiu contar a sua história de uma forma que a população passasse a simpatizar com ele e acreditar nele. Foi uma campanha maravilhosa, né? Criada pelo Jon Favreau, que era um dos redatores de discurso dele, um dos criadores, né? Foi um dos grandes redatores de discurso do Barack Obama e que criou histórias maravilhosas. Se você entrar e pesquisar aí algumas matérias sobre a campanha de Barack Obama, você vai encontrar fotos maravilhosas. Vai encontrar fotos dele correndo com o cachorro da família. Ele conseguiu colocar o cachorro na história toda, o cachorro passou a fazer parte da família, de todo o processo. Você vê ele com gestos naturais com a esposa. Quando ele venceu a eleição, a foto mais famosa não foi aquela foto dele de braço levantado, não. A foto mais vista em toda a história da internet foi ele abraçado com a Michelle Obama. Uma foto que qualquer cidadão faz com a sua mulher, uma ação. Então, ele conseguiu contar a história de uma forma que sensibilizasse a todos, de uma forma que todos quisessem estar ali junto com ele, estar ali no lugar dele. Então, essa é a questão. Você tem que contar a sua história. Nesse universo de candidatos, para você se diferenciar, você bota um banner, boa tarde, boa noite, bom dia, um banner, sou pré-candidato a vereador. Isso é igual a todos. Todo mundo faz isso. Agora, você tem uma história diferente dos outros. Você tem uma história que pode ser contada e que isso vai lhe diferenciar dos outros. Então, conte a sua história. Certo? A história, ela é muito mais importante do que qualquer palavra. Sua história, o que você quer contar, que história você quer vender, é o mais importante. Eu quero ser candidato a vereador de Maracanaú, por quê? Pai, eu quero ser candidato a vereador, apesar de não ter nascido aqui. Porque eu cheguei aqui pequeno com meu pai, que era um trabalhador que comprou uma casa, criando nova esperança para a nossa família, num conjunto habitacional, onde estavam colocando casas para a venda popular para as pessoas que vinham trabalhar nas fábricas, para ficar mais perto da fábrica. E meu pai veio para cá nessa esperança. Trabalhou 30 anos na fábrica, chegou um cargo de direção. Eu cresci aqui, estudei, vi esse município crescer, acompanhei o processo de crescimento. Não terminei meus estudos porque não deu, mas sou hoje pequeno proprietário, tenho uma oficina e achei que os trabalhos sociais que eu faço não me satisfaz, eu preciso fazer muito mais pelo município que me acolheu e eu estou colocando-me como pré-candidato a vereador por amar esse município. Sabe? Meu pai e minha mãe ainda estão vivos aqui, vão para a missa ali na igreja do Gereissati todo domingo. Meus filhos estudam aqui nos colégios municipais e eu pretendo melhorar a vida de quem eu puder nesse cargo que eu estou me candidatando. Você fez um pequeno resumo sem entrar em muitos detalhes. Aí você se apresenta. Certo? E o importante da história não é que ela seja pomposa. Não. O importante de uma história é que você vá direto ao assunto dela. Você opte pela coisa mais simples. Não procure uma coisa muito longa, porque há uma expressão que diz que o muito longo logo é esquecido.
É melhor o curto, direto, direcionado, certo? E aí, num segunda postagem sua, você pode entrar em coisas mais direto, na empatia sua com o eleitor. Olha, quando eu tinha 15 anos aqui em Maracanaú, eu costumava ir às tertúlias do Gustavo Barroso. E isso fez me lembrar que na época só tinha 2 colégios. Como é importante a educação. Hoje o município tem mais de uma rede de escolas. Mas uma das coisas que eu vou procurar fazer é tentar ver a situação desses alunos para melhorar as condições de ensino nessas escolas. Pronto, você vai juntando a sua história de vida, você vai mostrando que se você vai defender, por exemplo, o transporte para o universitário, você pode dizer que quando eu vou a Fortaleza, no metrô, eu vejo ali o sufoco dos estudantes, eu vejo ali como é ruim esperar o ônibus, o preço caro, a dificuldade. Por isso eu vou defender que haja uma linha de crédito para os estudantes, para que tenham direito a mais facilidades e facilite os custos e os gastos com o transporte. Pode-se ter até uma linha direta para as faculdades, que o município consiga uma linha de financiamento para ter ônibus direto para as faculdades, para a Unifor, que é tão longe, para a UES e para a UFC. E para algumas faculdades fazer uma pesquisa, ver quais as faculdades particulares que tem mais estudantes de Maracanaú e tem uma linha nos horários de maior pico para lá. Então é uma ideia que você está fazendo e tirando de uma história de vida, né? E nisso você vai contando e criando uma empatia. Não adianta você contar uma história que não vai se identificar com as pessoas, certo? Não adianta. Ah, rapaz, eu lembro quando eu fui para minha viagem na Disney, como a Disney é bonita. Ah, tudo lá é muito limpo, tudo lá é muito organizado. Quantos eleitores teus foram para a Disney, amigo? Essa história vai só mostrar que tu foi à Disney e vai te criar alguma ligação tua, alguma empatia tua com o eleitor? Não sei, não acredito. Então você tem que ter histórias que criem empatia. Você se coloque no lugar das pessoas. Sabe, aquela pessoa quer ir para a Disney ou ela quer que tenha mais lazer para os seus filhos, que tenha parques infantis nas praças, né? Que Maracanã inaugurando o Cave Park, que é um parque aquático que está sendo construído, que as escolas do município façam um convênio com o Cave Park, para que uma vez por mês os estudantes possam ir para o Cave Park sem pagar. Então são coisas que criam a sua ligação com o seu eleitor, com as pessoas que vivem no seu mundo. Tá? Não adianta você falar da sua Lamborghini, não adianta você falar da sua Ferrari, da sua viagem para Miami. Nada disso vai criar empatia. Talvez até afaste, diga, o que é que esse cara está querendo? Né? Então é preciso, não que ser rico seja um mal, tudo bem, mas no processo de empatia você tem que contar a sua história que se identifique com as outras pessoas. Talvez se você estivesse sendo candidato a um cargo no SIC, no Centro Industrial de Ceará, essas coisas fossem mais relevantes. Mas para um processo eleitoral numa cidade de nível médio como Maracanaú, o relevante aqui é você se colocar no lugar do cidadão maracanauense comum, né? É aquele que vai para alguns não podem, outros vão ao Beach Park, alguns nem ao Beach Park podem ir, essa que é a verdade. Então, você defender que tenha parques infantis nas praças, que tenha convênio
das escolas do município com um futuro parque que vai ser inaugurado, o Cave Park, ou com um Cascatinha, sei lá, com esses parques de cidades circunvizinhas, geram identificação maior, né? Então, você tem que contar histórias que se identificam com o cotidiano da pessoa e falar de coisas que são importantes para elas. Essa é que é a questão, né? Criar essa identidade. Então, como você deve contar a sua história? Você deve contar a sua história naquelas coisas que são importantes, gerando empatias, ser história direta. Não adianta um discurso muito longo, né? E você, como candidato, você tem que se preocupar na sua história logo com aquilo que pode ser prejudicial a você. O que a gente chama na política de vacinar. Nós estamos todos aí lutando por uma vacina, esperando ansiosamente por uma vacina para o Covid-19. Então, na política, você tem que tomar a vacina antes. Se há alguma coisa na sua história que lhe desabona, que você sabe que a oposição ou seu adversário do bairro vai falar, fale antes. Antecipe as críticas. Tranquilamente. Ah, como é que esse cara quer ser candidato a vereador se ele já faliu 3 vezes? Antes você pode dizer, amigos, eu no meu mandato de vereador, eu vou tentar, vou ter como proposta criar uma linha de crédito para pequenos negócios. Sabe por quê, amigos? Porque eu já passei por isso, eu já sofri, eu já quebrei 3 vezes. 3 negócios meus não deram certo. E olha, negócio falir, quebrar, muitas vezes não é só culpa nossa, não. O momento não é bom, o pequeno comerciante precisa de apoio, precisa de uma linha de crédito, precisa de uma linha de crédito para pagar suas dívidas e ter mais condições de pagar essa linha de crédito e refinanciar. Então, é verdade, amigo, eu já quebrei 3 vezes. Mas não acho isso um demérito, não. E eu acho isso uma virtude, a gente batalhar, a gente pequeno quebra a primeira vez, a gente continua no nosso sonho, a gente continua insistindo, a gente vai em frente. Quebrou a segunda vez, não desanimei, estou aqui. Certo? Então, amigos, vou defender uma linha de crédito para pequenos comerciantes para não acontecer o que aconteceu comigo. Pronto. Quem for dizer que tu quebrou o eleitor, não, ele disse mesmo que quebrou e continuou, o cara é valente, né? Isso. E ele vai defender a ajuda aos pequenos comércios. Ah, aquele cara vivia bêbado aí pelos cantos, quantas vezes eu vi ele cair das calçadas. Amigo, tem uma fase da minha vida que eu realmente gostaria que ela não existisse. Eu passei por um momento muito sério e de dependência do álcool. E sofri com isso. Fiz a minha família sofrer, fiz meus filhos sofrer. Prejudiquei a minha imagem em alguns momentos, mas, graças a Deus e o apoio da família, hoje eu sou um homem recuperado. Então, amigos, eu vou defender que se crie programas de recuperação para dependentes químicos. É muito importante quando você estiver numa situação que eu estive, você ter o apoio, você ter um programa, você ter médico, você ter psicólogos. E eu vou defender isso no meu mandato. Acabou, amigo. Você matou a oposição. Você matou toda e qualquer crítica que fosse fazer a você nesse tema. Vão ficar desmoralizados. Aquilo era um bêbado. Amigo, o rapaz passou por um problema sério, se recuperou. Você vem dizer isso dele, todo mundo pode passar por isso. Então, é como você conta a sua história. Você tem que saber contar a sua história. Essa é que é a questão.
Então é muito importante o seu conteúdo de biografia da sua história. Isso aí pode levar você a ganhar a eleição ou a perder. Você saber como contar a sua história. Certo? Então você já viu que você pode amenizar problemas que você teve. Você pode amenizar situações que seriam usadas pela oposição contra você. Você já viu que você precisa falar direto, não mentir. Não adianta mentir na sua história, que é pior. Porque quando a verdade chegar, você vai ficar completamente desmoralizado. Vai ser um tiro no pé, vai ser o contrário, vai lhe prejudicar. Então é importante que a sua história seja verdadeira, que você saiba contar, que você se comunique com o seu eleitor de forma direta, sem discursos longos, sem blá 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 blá, que isso não leva mais a nada. E ligue as suas propostas à sua história de vida. Isso lhe dá mais credibilidade. Você vai defender uma coisa porque você conhece, porque você passou por ela. E uma coisa específica. Certo? Não adianta você ficar com coisas genéricas. Tá? Você teve um assalto, um exemplo. E nesse assalto você estava armado e conseguiu matar o ladrão. Em legítima defesa, você não foi preso. Você é candidato a vereador. Vem lá o opositor seu no bairro e diz: como é que você vai votar no assassino? Um homem que já matou outro. Como é que você vai contar a sua história? Vai ficar desesperado? Não. Você vai dizer o seguinte: olha, amigo, eu estou me candidatando por um problema, para tentar ajudar um problema muito sério, que é o da segurança do cidadão. Sabe por quê? Porque eu entendo o que é sofrer com a segurança do cidadão, amigo. Se a nossa segurança fosse melhor, se a nossa segurança fosse boa, eu não teria passado pelo que eu passei. Eu sofri um assalto. Nesse assalto, eu fui me defender e, infelizmente, eu tive que tirar a vida de uma pessoa. Se existisse uma segurança melhor, talvez essa pessoa estivesse presa, porque ela tinha uma vasta folha policial. E eu não teria passado por isso. Eu não teria passado por essa coisa tão séria e tão grave que é tirar a vida de uma pessoa. Vocês acham que eu gostei? Vocês acham que foi bom para mim dormir com isso na minha consciência? Por isso que eu vou trabalhar diariamente para que você, cidadão, não tenha que se defender sozinho. Que o Estado cumpra o seu papel de defender a sua segurança. Acabou, matou esse discurso rasteiro de lhe taxar. Então é importante que você saiba contar a sua história. Muitas coisas que você acha que é ruim na sua história, ela pode ser apresentada de forma que não caracterize isso. Tranquilamente. Sabe? Essa é uma situação que você sempre tem que analisar. Como eu vou contar, meu Deus do céu? Ah, esse cara aí há 10 anos atrás engravidou uma menina, não assumiu o filho, deixou para lá. Ela teve que criar o filho sozinha. Depois agora vem aqui falar em querer ser candidato e tudo. Você vai fazer o quê? Vai assumir o erro. Realmente eu era um adolescente, nós dois. Ela engravidou. Eu não tinha condições de criar o meu filho. A mãe dela tinha muito mais condições e eu abri mão de constituir uma família no momento, por fraqueza minha, porque o meu filho estaria muito bem criado e melhor se ela ficasse na casa da mãe dela. Mas vocês acham que é legal meu filho crescer e eu não acompanhar esse crescimento? Logo, quando eu pude, eu passei a dar todo o apoio e a ir lá e ajudar. Acabou! Você vai matar todo e qualquer discurso. Então, você tem que se analisar
botar sua história no papel, ver o que é prejudicial para você e ver uma forma de contar ela de forma direta, ela de forma empática, que o eleitor se identifique com você, e uma forma de vacinar as críticas que você vai receber. Porque todos nós temos uma história. E todos nós na nossa história temos as coisas boas e as coisas que não são tão boas da história. E como contá-las é que é o segredo. E como mostrar é que é o segredo. Então, amigos, espero ter ajudado você a contar sua história nessa campanha. E contando a sua história, você consiga a sua vitória, porque o importante é você conseguir essa comunicação, essa sinergia com o eleitor. Nossa live vai estar na IGTV da TV Pitaguari, vai estar no canal do YouTube da TV Pitaguari, para você sempre assistir na hora que quiser, ver, anotar e montar da melhor forma possível a sua campanha para garantir a sua eleição. Abraço e até a vitória.